existe algum livro ou alguma citação do Antigo Testamento que prevê a necessidade de um traidor para que Jesus fosse entregue? Sendo assim, independente de Judas, por uma profecia ou por uma citação do Antigo Testamento, se não fosse ele, teria um traidor da mesma forma? A primeira pergunta. E se pensando nisso, se for positivo, essa consideração, a atitude dele chega a ser necessária para o cumprimento de uma profecia bíblica? Rapaz, tem muita pergunta aí, hein? E perguntas muito pertinentes, tá? Sim. Que a gente vai devagar. Para não correr o perigo de... Para não correr o risco inocentar Judas. De inocentar Judas ou qualquer coisa e tal. Vamos lá, vamos devagar e sempre nesse negócio aí. Vamos lá. Vamos lá. O que acontece aqui, tá? Número 1. Cada evangelho traz nuances distintas a respeito de como foi o processo da traição. Quando você pega Mateus, Marcos e Lucas, que são os evangelhos sinóticos, tá? Porque eles têm uma relação literária, ok? Muito interessante. Vamos pular essa teoria para chegar lá. Aqui, dá-nos a ideia mais clara de que esse Judas, ele era um sujeito que pretendia um Messias naquela concepção, naquela visão, tá? Dos zelotas, que eram um grupo de revolucionários. Tá certo? Quando ele passa a percepção de que, olha, Jesus está falando que vai morrer, mas como é que pode morrer? A gente estava esperando um cara que... O cara poderoso, forte, etc. Quando ele passa a esta compreensão, ele vai trair. Vai dizer, não é o Messias. Então, vou entregá-lo nesse sentido, porque é um charlatão, não é o que a gente espera. Ponto número 1, ok? A complicação maior a respeito dessa figura e de tudo o que envolve esse ato de Judas está no Evangelho de João. Porque lá no Evangelho de João se coloca quase que como um processo de predestinação de que ele faria todo aquele processo de traição, tá? E lá é que a coisa se complica mais. Quando a gente olha para esse fator complicador dentro do Evangelho de João, a primeira coisa que nós temos que levar em consideração é esse pano de fundo possível histórico que eu acabei de dizer, ok? E agora, um outro aspecto importante. Existem alguns autores que entendem, sim, claro, pessoal, não estou negando a historicidade de Judas. Judas existiu, ponto. Tá? Mas existem alguns autores que entendem que esse personagem da história real, ele, dentro da literatura bíblica, é como se fosse a representação daqueles judeus, não todos, tá? Daqueles judeus da época de Jesus. Porque o nome Judá, era o nome da tribo da qual todos eles descendem. E, neste sentido, este povo para o qual o Messias foi enviado não o acolheu. E, neste sentido, como o Evangelho de João, olha só, fala que aquele que está na mentira, tá? Este aí é filho do diabo, e o diabo é homicida desde o princípio. Eu não estou sendo antissemita. Tá. Eu estou dando uma explicação teórica aqui, tá? Até porque outros judeus não eram assim violentos, não tinham... Sim. Era aquela liderança ali da época muito preocupada em garantir o seu poder, tá? Então me entendam bem. O que ocorre aí é, nesse sentido, ele vai ser utilizado nesta
caracterização de alguém que é usado pelo diabo para ser homicida. E por essa razão, então, é que o diabo, o demônio, entra em Judas dentro do evangelho para que, aí que vem o detalhe, ele vai ser entendido como alguém necessário para a entrega de Jesus como Cordeiro de Deus, que é a teologia joanina, Sim. para o sacrifício. Percebe aí? Então, ele vai representar esse grupo de judeus, ele vai ser aquele que não aceita Jesus como Messias. O grupo que rejeita. O grupo que rejeita. Nesse sentido, o grupo que rejeita está na mentira, porque a verdade a qual o texto de João faz referência no conhecereis a verdade vos libertará, é a verdade de que Jesus é o Messias. Isso também é uma outra confusão que as pessoas fazem. Tá? Deixa para lá um pouco, vamos voltar ao foco aqui. Porque esse texto tem que ser interpretado nessa concepção. A verdade que liberta é, Jesus é o Messias. Mas o que é essa libertação da verdade? Aí tem que ir lá para o capítulo para o capítulo 8 do Evangelho de João e ler lá, e depois ir lá atrás no texto de Êxodo, na lei sobre o escravo, para poder entender. Nossa. Eu posso até explicar se quiser, porque isso é fantástico. O que significa isso? Né? Mas daqui a pouco. Então, nesse sentido, já na narrativa joanina, quem não aceita está na mentira, quem está na mentira é filho do diabo, age com as obras dele. É isso que ocorre, então, e aí nós entendemos isso na figura de Judas dentro do texto de João. Tá? Como aquele que vai levar para o sacrifício, só que o motivo de levar para o sacrifício o cordeiro é o fato de que ele não acredita que esse cordeiro seja o Messias. Entendi. Então, aquela tese de que algumas pessoas falam que o Judas cumpre aquilo que qualquer um teria que fazer, como se dissesse assim, ele fez o que um teria que fazer. Então, ela não é bem assim, não é? Tipo, querendo ou não, o Judas ele tem a sua culpa, o seu erro e a sua negação, ou melhor, o seu não reconhecimento a Jesus. Ele não reconhece, não é falta de compreensão nem nada. Até porque, olha que detalhe interessante, quer conhecer mais sobre qual era a relação de Judas com Jesus e os outros? Basta você olhar o capítulo 13 do Evangelho de João. Sim. Ali é dito o seguinte, quando eles estavam na Páscoa, né? Interessante, na Páscoa não, antes da festa da Páscoa, tá? Eles estavam naquela ceia, e naquela ceia, o texto nos fala a respeito de que Jesus pegou, olha só, Jesus pegou, tá? Um pedaço de pão, molha ali e dá na boca de Judas. Para que isso pudesse ocorrer, Judas teria que estar numa posição na mesa muito próxima. E neste sentido, da forma como o texto nos fala, parece que ele sentava no lugar de honra, ao lado do mestre. Né? Sentava, na verdade, eu já expliquei isso em outro podcast aqui, deitava, né? Estava do lado ali, na posição de honra, do lado do mestre. E o texto nos fala que ele era o cuidador do dinheiro do grupo. Tesoureiro. Tesoureiro. Então, você coloca um tesoureiro que você não confia. Percebe? Esse é o ponto. O fato, então, que nos é colocado é que ele realmente tem essa decepção. Porque parece que, de verdade, ele tinha aquela esperança desse Messias, não é? Das armas, do exército, da libertação econômico-política ali, não é? Muito para aquele momento e tudo. Esse é o ponto. Então, essa decepção faz com que ele venda a Jesus. Esse é o ponto. Tá. E, às vezes, até parece com uma personalidade muito, como é que eu posso dizer, imediatista, né? Isso. Ele vai, ao mesmo tempo que ele vai e vende Jesus, daqui a pouco ele vai e toma a decisão de... Né,
Isso é verdade, né? Que Judas se enforcou, não é? Então, depende do texto. Aí, Existem três narrativas diferentes, tá? Sim. Uma que ele se enforcou. Sim. Outra que ele se jogou. Isso é a tradição lucana, diz que ele se jogou e caiu e as tripas saíram. Certo. E depois existe, dentro da tradição da igreja posterior, que ele comeu até explodir. Nossa. Três, olha lá, né? Comeu até explodir. Comeu até explodir ali. O que acontece? Acontece que ali temos três possibilidades, tá? No texto, duas no texto e uma fora. Certo. Tá? Bom, como é que a gente pode harmonizar isso? Diversas explicações podem ser dadas. Primeiro, que quando você narrava um fato naquela época, você colocava elementos que davam para a pessoa a possibilidade dela compreender o sentido do evento. Sim. Ok? Isso é muito interessante. No caso, tá? Primeiro que é uma morte totalmente desgraçada. Sim. Ok? De uma forma ou de outra, né? De uma forma ou de outra, mas para aquele universo greco-romano, até por isso Lucas é que põe dessa forma, tá? Morrer com as tripas para fora era a morte uma das mortes mais vergonhosas. Por isso que ele vai enfatizar dessa maneira. Para o leitor ou ouvinte leitor dele, quando escuta aquilo, fala, nossa, esse cara estava mal mesmo. Tá? Tem elementos assim, são muito interessantes. Aí tem várias coisas que a gente pode explorar também nesse universo, não é, do Jesus histórico, dos apóstolos, dos discípulos, para poder compreender mais. Tem muita coisa nesse jogo aí.